O Paquetá pode jogar como dupla de ataque, ou pode vir um pouquinho mais atrás. Eu tô pra falar uma coisa que eu vou falar logo. Você é maluco, eu vou falar. O Pedro, pra mim, cada dia mais é o nosso Lewandowski. Você concorda? Porque ele aparece, recebe como Lewandowski, dá sequência como Lewandowski, mete caneta nos caras e bota o cara na frente do gol, e dificilmente um gol dele é uma porrada pro gol. Ele chega e dá o toque pro canto, toca pro canto. Dificilmente você vê o Lewandowski dar uma pancada. Você vê no último gol que ele fez, coisa linda, que ele mata no peito e bate sem a bola cair. E no gol do Rafinha, ele entrou pela esquerda, deu uma cavadinha por cima do goleiro, o zagueiro tira, o Rafinha faz de cabeça. Eu vejo o Pedro evoluindo, porque o Lewandowski quantos anos tá? 30 e pouquinho, né? Acho que 33. É um jogador fantástico. Eu vejo o Pedro evoluindo nesse sentido. Você também vê mais ou menos por aí? Eu vejo, e o Dorival Júnior, que é o técnico dele, também vê assim. Ei, não falei bobagem. Porque eu, conversando com o Dorival, eu falei, esse Tite é impressionante a jogada terminal dele. Ele acompanha qualquer raciocínio que esteja perto. A capacidade dele de tabela, de acompanhar uma rapidez de raciocínio técnica dele, e isso a gente vê. Ele é sempre jogador, ele não é força, jeito. Fala, nação rubro-negra, Fly Geral TV na área. E aí, vocês concordam com o Galvão Bueno, com o Tite, com o Dorival? Eu concordo, eu acho realmente que o Pedro lembra muito o Lewandowski. E no vídeo de hoje, é lógico que a gente vai falar sobre esse acordo que o Michel já tem selado aí com o Marcos Braz sobre a sua volta. A gente vai falar também sobre as torcidas organizadas, né? Todas as torcidas organizadas do Rio se uniram em prol de um bem maior. Em relação à Rede Globo, mais um golpe baixo no time do Flamengo, eu vou explicar o porquê. Sobre o estádio do Flamengo, um jornalista garante que o anúncio oficial vai ser feito no dia 15 de novembro. E é lógico, não poderia de falar de Flamengo versus São Paulo, partida decisiva pelo Campeonato Brasileiro. Vocês vão saber a escalação e tudo sobre esse jogo. E já sabe, né? Se tem jogo do Flamengo, tem o AnXBet, que é o maior site do mundo relacionado a apostas esportivas. Se você quiser se divertir, coloca um trocado lá, bota o valor que você quiser na vitória do Flamengo, na vitória de qualquer clube. E não se esqueça de, quando for se cadastrar, colocar o código promocional Fly Geral TV, que você pode ter até mesmo R$ 1.200 de retorno, dependendo do seu depósito. E lembrando para vocês, quando for se registrar, um clique, vocês têm que gravar ali o nome de usuário e também a senha. Então já sabe, né? Querem fazer um lucro aí em relação aos jogos, entre na AnXBet. Vocês não vão se arrepender. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vocês lembram do Michael? Nosso chaveirinho, nosso jogador que arrebentou dentro do gramado e também deixou muitas saudades no coração de todos os rubro-negros? Então, Marcos Braz explanou que ele tem um acordo já selado com o jogador, caso ele volte para o Brasil com algumas condições, tá? O Michael, ele tá lá no Al Hilal e ficou no banco de reservas no título que acabou de conquistar o Al Hilal. O jogo foi 1-1, depois foi para os pênaltis e o Al Hilal se sagrou campeão. Michael comemorou, mas não entrou em campo. Reserva o tempo inteiro. E isso me fez ali lembrar da época que ele estava no Flamengo, e um questionamento dentro da minha mente. Que o Michael só consegue jogar quando ele está totalmente à vontade, feliz, com a moral lá em cima, com as coisas dando certo fora das quatro linhas. E a gente sabe que isso não está acontecendo lá no Al Hilal, porque ele mesmo já até explanou a vontade de voltar para o Brasil, porque está morrendo de saudade da família, perdeu a mãe há pouco tempo, ele quer ter um convívio maior com o pai e com seus familiares. Então o Marcos Braz, numa entrevista com o Paparazzo Rubro-Negro S1 Live, ele explanou a situação de que, caso o Michael volte para o Brasil por um empréstimo, né, um empréstimo ali gratuito, ele viria com certeza para o time do Flamengo. Mas se caso algum clube compre o jogador, aí fica numa situação muito mais difícil. Não tem muita coisa que o Flamengo fazer. Mas se for ali em totais condições com os outros clubes, ele vai vir para o time do Flamengo, porque Marcos Braz e ele têm uma ligação muito forte, como se fosse pai e filho, né? Michael passou por muita coisa aqui no time do Flamengo, o Marcos Braz já roeu o osso pra caramba, já comeu filé. O Marcos Braz é mais do que cascudo aqui no time rubro-negro. Então ele ajudou o Michael a sair daquela situação de depressão que ele estava, e o jogador começou a arrebentar dentro de campo. Eu gostaria muito de ver o Michael voltar para o time do Flamengo. Michael também já revelou que tem vontade de voltar para o time rubro-negro, e a diretoria aí revelou que tem esse acordo selado com o jogador. Reportagens, matérias lá do país onde o Al Hilal joga dão conta de que existe sim a possibilidade dele ser emprestado gratuitamente para pegar ritmo de jogo, ficar um pouco perto da família e depois retornar para o clube.
E aí eu gostaria realmente de coração muito que ele voltasse para o time do Flamengo, porque tem totais identificações com as cores rubro-negras e é um jogador que se aplica, que mostra muita raça dentro de campo e carinho pela paixão rubro-negra. Mas queria saber a sua opinião. Caso realmente role esse empréstimo, será que você aceitaria o Michel de volta? Eu acredito que 100% dos torcedores vão falar sim. E nação rubro-negra, hoje às 9h45 da noite, Flamengo versus São Paulo, jogo decisivo da Copa do Brasil. Semifinal, o Flamengo meteu 3-1 no São Paulo na primeira partida e dessa vez o Flamengo já entra com uma vantagem de 2 gols. Mas a gente sabe como funciona a vantagem com o time do Flamengo. Isso aqui nunca deu muito certo não. O negócio é a gente entrar com os pés no chão, fingindo que o placar ali tá 0-0, não se arriscando muito, mas também não abdicando do ataque por jogar com o regulamento embaixo do braço. O Flamengo nunca foi desses, tá? Então o Flamengo vai enfrentar o São Paulo com aquela força máxima, né? Com um time que só empatou uma vez e ganhou 8. No gol, o Santos, na lateral direita, o Rodinei na lateral esquerda, Felipe Luiz. Na zaga do Flamengo, Davi Luiz ao lado do Léo Pereira. Na parte de volante, Thiago Maia, junto com o João Gomes. E aí, lá na frente, aquele quarteto incrível, que é o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabi. Importante a gente conseguir confirmar essa classificação para a final e a gente fazer de tudo para ser campeão da Copa do Brasil. Porque é o título que mais paga aqui dentro do Brasil, um valor exorbitante. Tanto que as matérias lá na Argentina e em outros países aqui na América do Sul, os caras sempre batem nessa tecla. Olha quanto que é pago para o campeão da Copa do Brasil. E é um título que a gente está desde 2013 perseguindo. Então confio muito nesse time do Flamengo, que a gente possa passar pelo São Paulo. Vai ser uma partida dificílima. São Paulo conseguiu arrancar uma classificação na Sul-Americana surreal e está vindo com a moral elevada. Então a gente tem que ter muita cautela, mas também a gente tem que jogar o nosso futebol, porque a gente sabe jogar um futebol bonito e vistoso. Para mim, o placar dessa partida vai ser 2-0 o time do Flamengo. Queria muito saber a sua opinião. Por favor, coloca aqui nos comentários. E é lógico, né? Bom jogo a todos e nunca se esqueça disso, time. Se o time dos caras está todo retrancado lá atrás, que eu não acredito que vá acontecer com o São Paulo na data de hoje, porque o São Paulo precisa do resultado, mas caso o São Paulo queira jogar aquele jogo covarde que a maioria dos clubes jogam contra o Flamengo, a gente tem que saber explorar muito bem os cruzamentos, e o Rodinei tem sido mestre nessas situações. A gente tem que saber explorar também o chute de fora da área, e o Arrascaeta é um mestre também nessa situação, né? Porque o Arrascaeta não precisa nem pegar muita distância da bola, ele dá uma chuletada ali na bola, que a bola parece um foguete e entra no gol. Então, caso o time de São Paulo jogue retrancado, por favor, cruzamentos, ok? E chutes de fora da área. E nação rubro-negra, na data de ontem, algo incrível aconteceu, que eu jamais de verdade esperava que acontecesse algum dia. A união das 5 maiores torcidas organizadas do Rio de Janeiro. As torcidas organizadas do Botafogo, do Fluminense, do Vasco e também a Jovem Flá do Flamengo e também a Raça Rubro-Negra do Flamengo. Essas 5 torcidas, algum ato ali de algum membro que não seja punida toda a torcida, e sim o indivíduo em particular, tá? Então, uma pessoa fez besteira, eu era da Jovem, às vezes tinha um ou outro ali que alopravam, né, como se diz por aí, tinha um ou outro ali, em outras torcidas também, que erravam, e aí a torcida sempre era punida de forma igualitária. E essa lei vem para anistiar as torcidas, para dar uma segunda chance para as torcidas, ok? E quando houver algum problema de violência, punir o indivíduo de forma individual. Mas caso a justiça veja que foi a torcida como um todo ali, que acabou resultando numa situação crítica para torcedores de outras torcidas, essa torcida sim voltaria a ser proibida de frequentar os estádios, ok? Mas caso seja identificado que é um indivíduo ou outro indivíduo, não seria punida a torcida como um todo, e sim o próprio indivíduo como pessoa física, e não a torcida sendo punida como pessoa jurídica, né? Eu nem sei se as torcidas têm CNPJ, eu acredito que tenham, mas caso não tenham, que não sejam punidas as torcidas, e sim o indivíduo único, ok? O único que aloprou, que cometeu ali um ato errado. E aí, o que vocês acham dessa situação? As torcidas unidas, né, foram até a porta da LERJ, conversaram lá dentro com o autor ali, né, da lei, botaram emendas, outros deputados, está sendo discutida essa lei para ser aprovada ou não dia 22, que é na semana que vem. Vamos aguardar e ver o que acontece. E agora a gente vai falar sobre as cotas de televisão.
né? Mais uma covardia que a Globo faz com o time do Flamengo. Muitos torcedores, né, falavam, o Flamengo, quando tá sem a Globo, a gente não consegue assistir o jogo, né? Tem que comprar, é difícil, tem que ter... É muito complicada a situação do Flamengo. O que tem acontecido ano a ano é que a TV Globo tem cada vez colocado menos o Flamengo em TV aberta. E assim impedindo os torcedores que não têm recursos ou que não têm condições, que não chega outras televisões, só chega a Globo. E aí o torcedor não tem como assistir. Às vezes a internet dele não é tão boa. E aí fica numa situação de torcedores sem conseguir acompanhar o time do Flamengo. Para vocês terem uma ideia, nesse ano de 2022, o Flamengo é apenas o 11º time a ter jogos transmitidos em TV aberta pela Rede Globo ou ali pelo Sport TV, sem ser o Premier, né? E a Globo tenta ficar forçando a barra para a galera comprar o Premier. Mas e os mais carentes? E os mais humildes? A Globo não olha mais por eles? Complicada essa situação. O Flamengo teve apenas 12 jogos transmitidos nesse ano de 2022. Vou passar a lista para vocês. E o Fluminense foi o que mais teve jogos passados na TV aberta, né? Complicada essa situação, porque a Globo sabe que a torcida do Fluminense não vai chegar junto no Premier. E a torcida do Flamengo que chega junto é punida, entre aspas, por um dano colateral por ser o clube que mais tem assinantes no Premier. E a Globo fica tentando forçar cada vez mais os jogos a não passarem em TV aberta. Vamos lá. Fluminense, 20 jogos, ok? Atlético Mineiro, 19 jogos. Internacional, 18 jogos. São Paulo, 16 jogos. Botafogo, 16 jogos. Atlético Paranaense, 15 jogos. Santos, 15 jogos. Corinthians, 14 jogos. Goiás, 13 jogos. Palmeiras, 13 jogos. E o Flamengo na 11ª colocação, com apenas 11 jogos. Complicado, né? Não sei se o Flamengo e os times do Brasil vão renovar com a Globo depois de 2024. Pode ser que a Globo esteja passando aí por seus 2 últimos anos de transmissão do Campeonato Brasileiro. E caso mude a emissora, espero que essa próxima emissora passe jogos em maior quantidade do time do Flamengo em TV aberta para agraciar os torcedores de todo o Brasil. E lembrando, né, somos 50 milhões, então quando a Globo deixa de passar em TV aberta, são milhões e milhões de torcedores que não conseguem acompanhar o mais querido do Brasil. E segundo o jornalista Gustavo Henrique, o Flamengo já tem até uma data para oficializar o nosso estádio, a nossa casa própria, tão sonhada por todos os torcedores. Marcos Braz já adiantou que esse estádio vai ter capacidade para mais de 100 mil pessoas. O Flamengo já está com os relatórios ali em mãos, que a Caixa passou, as exigências, né, que a Caixa passou. E segundo o jornalista, dia 15 de novembro, quando o Flamengo completa 127 anos de existência, o anúncio oficial, que é o passo para mim mais fundamental para a gente saber que esse sonho não vai passar apenas de um sonho e vai virar realidade, é o anúncio oficial. Porque a partir daí é mãos à obra, trator ali tirando os concretos. Passei por lá hoje, tem muita coisa para fazer naquele terreno, ok? Tem muitas coisas a serem demolidas, caso realmente se confirme o gasômetro. Porque eu fui para o centro da cidade, passando lá na hora eu vi que tem uma parte que as obras já estão adiantadas, já tem muito entulho, só que o entorno ali é uma área gigantesca e vai demandar de uns 4, 5 anos de obra até o nosso estádio sair. Mas o importante é isso, que a cada dia que passa, o Flamengo vai dando cada vez mais passos em direção à casa própria, ao sonho de todo torcedor rubro-negro. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e